Sobre o capítulo 53 de Isaías. Abra sua Bíblia aí em Isaías, capítulo 53. Alguns versículos que nós vamos ler. Isaías, capítulo 53. Alguns versículos. Isaías, profeta Isaías, o capítulo 53. Alguns versículos. Você, querido ouvinte, você que ainda não é crente, ainda não é evangélico, escute essa mensagem que com certeza Deus tem muito a falar para a tua vida. Amém? Isaías 53 diz o seguinte: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morada, na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o desposo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O versículo que eu quero prender para fundamentar a mensagem desta noite, uma breve mensagem por sinal, por causa do nosso tempo no Instagram, está no versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, em rápidos minutos, num tempo breve, eu quero falar sobre 4 coisas que foram perdidas no Éden e reencontradas na cruz. A gente pode até colocar o seguinte: 4 joias que foram perdidas no Éden, que foram reencontradas na cruz. Por quê? Quando a gente lê este capítulo 53 de Isaías, a gente sabe que ele está falando de Jesus. A gente sabe que ele está falando do sacrifício. A gente sabe que ele está falando da morte de Jesus. A gente sabe que ele está falando o porquê do sacrifício, o porquê da morte, também o porquê da ressurreição, né? Mas nós queremos nos prender hoje ao porquê da morte de Jesus, ao porquê do sacrifício de Jesus. Na lição de hoje, que você já viu ou ainda vai ver, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele fala do plano de resgate de Deus para com o homem. Ele fala do mistério revelado para com o homem, que era o plano que havia antes da fundação da igreja,
antes da fundação do mundo, antes da criação do homem. Este era o plano de Deus. Quando a gente vem para esse texto de Isaías, e a gente vê o porquê que ele foi ferido, porquê que ele foi humilhado, sem que ele devesse nada mais para nos resgatar, a gente faz um link com o Éden. Por que com o Éden? Como nós sabemos, lá no Éden, Adão, o homem criado por Deus com as próprias mãos, ele veio a pecar. Antes que o homem pecasse, o que acontecia? Adão era filho de Deus. Antes que ele pecasse, ele tinha acesso todos os dias com Deus, ele falava com Deus. Antes que ele pecasse, ele tinha o direito à herança de Deus, porque tudo que Deus fazia era para Adão. Antes que Adão pecasse, ele não conhecia a morte, portanto ele tinha direito à vida eterna. Mas aí veio a mentira do diabo, aí veio o crédito que Eva deu àquela mentira, aí veio a misericórdia de Adão para com Eva, e aí veio o homem a pecar. Quando o homem peca, a primeira coisa que ele perde é a presença de Deus. A primeira coisa que ele perde é o acesso a Deus. Por que ele perde o acesso a Deus? Todos os dias Deus vinha falar com o homem. Todos os dias Deus se reunia com Adão, ao final do dia, para saber talvez como foi o dia, o que ele pretendia fazer no próximo. A conversa a gente não sabe, mas ele conversava com Adão. No dia em que Adão peca, e aí a gente conhece o livro de Gênesis, Deus vem pela última vez visitar Adão. Adão escondido, e Deus pergunta: Adão, onde estás? Por que te escondeste? O que te fez esconder? E aí tem aquele diálogo em que Adão confessa, né, que comeu o que não devia, que fez o que não devia, que desobedeceu. E ali Deus definitivamente corta a relação face a face com Adão. Ou seja, a primeira coisa que o homem perdeu, que Adão perdeu, e nós, como filhos de Adão, como descendentes de Adão também perdemos, foi justamente o acesso a Deus, o acesso ao reino de Deus. A segunda coisa que Adão perde, naquele momento, Deus expulsa Adão do jardim. Deus expulsa Adão do Éden, daquele paraíso, daquele reino. O anjo põe Adão para fora. Então, a segunda coisa que Adão perde, o que o homem perde, que nós perdemos em Adão, é o acesso ao reino. A terceira coisa que Adão perde é o direito à filiação. Porque Deus criou Adão com as próprias mãos, mas fez seu filho. Adão era a coroa da criação de Deus, porque o homem é a coroa da criação de Deus. Mas naquele momento do pecado, naquele momento pós-pecado, Adão perde o direito de filiação. Dali em diante o homem passa a não ser mais filhos, mas somente criaturas de Deus. A quarta coisa que Adão perde é o direito à vida eterna, porque Deus não tinha feito Adão para morrer. Mas quando Adão peca, Deus diz assim: certamente morrerás, porque isso já estava escrito antes de Adão pecar. Já tinha esta norma, esta regra, esta lei. Do fruto que está no meio do jardim tu não podes tocar, tu não podes comer, porque certamente no dia em que deles comerem, morrerás. E aí Adão faz tudo que não era para fazer. Eva faz tudo que não era para fazer, come do fruto, desobedece, e aí ele perde o direito à vida eterna. A partir daquele momento, a vida do homem passa a ter data de validade. A gente sabe o dia que nasce, mas não sabe o dia que morre, mas tem uma data de validade. Teve na vida de Adão e tem a todos. Então essas quatro coisas, elas foram perdidas lá no Éden. O direito ao acesso a Deus, o direito ao reino de Deus, o direito de filiação e o direito à vida eterna. Passou a ter agora a morte na vida do homem. Mas aí, queridos, Deus, com a sua infinita sabedoria, ele já havia planejado, como Paulo diz aos Efésios, ele já havia planejado o nosso resgate.
o resgate do homem, o resgate de Adão, né? Alguns, eu comentei na lição que alguns ainda hoje fazem a pergunta: será que Deus se surpreendeu com o pecado de Adão? Será que Deus se surpreendeu porque ele achava que o homem nunca pecaria? Será que Satanás venceu Deus naquele round quando Adão pecou? Querido, nada disso aconteceu. Porque o plano de Deus já era feito antes da vida do homem. E Deus não se surpreende por nada. Tudo o que acontece está debaixo da vontade divina. Tudo o que acontece, até as enfermidades, até as viroses, tudo o que acontece está debaixo da vontade divina. Nós falamos na lição que Deus, a vontade divina se manifesta através, pode ser demais, mas nós listamos 3 tipos de controle: o controle executivo, o controle ordenativo e o controle permissivo, né? O controle executivo, quando o próprio Deus executa, como está no Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Deus criou tudo, é o controle executivo. O controle ordenativo é quando Deus atua através de uma ordem para as suas criaturas, como está, por exemplo, no Salmo 91: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, ao teu respeito, o meu e o teu, para te guardarem todos os teus caminhos. Os anjos são ordenados por Deus para nos guardar. Controle ordenativo. E o controle permissivo é quando alguma coisa acontece não pela vontade ordenativa, não pela vontade executiva, mas quando Deus permite que isso aconteça, que foi como aconteceu com Jó, né? Satanás tirou tudo de Jó, mas não tirou a vida, porque no diálogo que ele havia feito com Deus, Deus disse: pode tocar em tudo, mas na alma não toca. Ele só foi até onde Deus permitiu, porque ele não tem poder para romper o limite de Deus, né? Então, na soberania de Deus, ele já havia planejado tudo, o resgate do homem, e nessa soberania e nesse plano estava incluído o que? Jesus, o seu filho que ele nos deu, né? E aí, quando Jesus vem, a gente vê o profeta Isaías dizendo: eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. O principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, como está no capítulo 7. Nesta profecia, a gente já vê, falando sobre Jesus, o que ele viria a ser como homem no mundo. E aí, 700 anos aproximados, 700 anos depois, vem Jesus. Jesus nasce, como nós sabemos, por intermédio de obra e graça do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria. E quando Jesus nasce por obra e graça do Espírito Santo, né, ele vem, nasce. Quando Jesus nasce, linkando esta profecia do profeta Isaías, que o principado estará sobre seus ombros, que a Virgem concederá, o próprio Jesus já é a presença de Deus voltando no meio dos homens. Aquela presença que foi perdida lá no Éden, a primeira coisa que o homem perde no Éden, ela é recuperada onde? No nascimento de Jesus. A primeira coisa, o nascimento de Jesus recupera a presença de Deus no meio dos homens. Mas aí é apenas uma. Ainda faltariam 3. O que ocorre? Jesus cresce, criança, adolescente, jovem, chega homem, chega aos 30 anos, ele começa o seu ministério. Quando Jesus começa o seu ministério, ele vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Quando ele sai do Rio Jordão, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. No deserto ele passa 40 dias e 40 noites em jejum, falando com o Pai, pedindo a graça, porque ali havia um encontro marcado com Satanás. Ao fim dos 40 dias chega Satanás, e aí começa a tentar Jesus, para seduzi-lo pela riqueza, pelo poder, para que ele, de certa forma, não desse continuidade àquela obra que ele viria a fazer. Mas Satanás não vence Jesus.
Jesus vence Satanás. E quando Jesus vence Satanás, Satanás se retira, os anjos vêm e o adoram. E aí, querido, Jesus, depois disso, sai do deserto e volta para a cidade e começa a pregar. E a primeira mensagem que Jesus prega, que está registrada lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 2, ele diz o seguinte: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Olha só, a segunda coisa que foi perdida no Éden foi o reino. A primeira foi a presença, já estava recuperada com a vinda de Jesus, com o nascimento de Jesus. A segunda coisa foi o reino, quando Adão foi expulso. Agora Jesus estava recuperando o reino, trazendo o reino de volta ao homem. E aí Jesus prega o seu evangelho trazendo o reino. Duas coisas já foram recuperadas. Continua o ministério, prega. E aí quando a gente chega em João, capítulo 1, versículo 12, no Éden foi perdido o direito de filiação. Adão, quando foi expulso, passou a ser somente criatura, deixou de ser filho de Deus. O homem perdeu o direito de ser filho de Deus. Mas quando a gente vê em João, capítulo 1, versículo 12, aí a coisa inverte, né? A coisa inverte, porque aquilo que foi perdido no Éden foi recuperado. João, capítulo 1, versículo 12, foi recuperado o quê? O direito de filiação. Como é que foi recuperado o direito de filiação? Porque está lá: mas a todo veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Pronto, o direito de filiação que foi perdido no Éden, agora foi recuperado por Jesus. Ainda faltava um, né? Ainda faltava um, porque foi lá no Éden, quando Adão peca, quando Deus expulsa Adão, ele já tinha sobre ele uma regra, uma lei: certamente morrerás. Ele perdeu o direito à vida eterna. Mas e agora? Como é que fica esse direito à vida eterna? Queridos, Jesus novamente, considerado como segundo Adão, ele recupera esse direito que foi perdido no Éden. Quando você lê em João, no capítulo 3, no versículo 36, ele diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. João fala muito sobre isso, né? Porque a palavra de Deus, quando nós falamos sobre Jesus, né, justamente a missão dele foi recuperar o homem, foi resgatar o homem, foi restaurar o reino de Deus diante do homem. E agora, todos os direitos que perdemos no Éden, o acesso a Deus, foi recuperado por Jesus. O direito ao reino foi recuperado por Jesus. O direito de filiação foi recuperado por Jesus. E o direito de vida eterna foi recuperado por Jesus. Não há mais motivo, querido, para lamentar o Éden. Não há mais motivo para lamentar a queda de Adão. Só fica sem o direito ao reino. Só fica sem o direito à filiação. Só fica sem o direito à herança. Só fica sem o direito à vida eterna quem quer. Porque uma vez que estamos na graça, uma vez que a graça se foi manifestada, nós podemos recorrer, nós podemos recuperar em Cristo todos esses direitos. E agora nós entendemos porque que no capítulo que nós lemos, no versículo 5 do capítulo 53 está escrito: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi ferido para que eu não fosse, mas para que as minhas feridas pelo pecado já fossem curadas nele. Ele foi moído para que eu não fosse, mas para que tudo aquilo que em mim merecia ser moído, já fosse moído nele.
Ele foi, querido, ele recebeu, ele levou o meu pecado, a minha iniquidade, o teu pecado, a tua iniquidade, para que nós não regressássemos ao Éden, para que nós não viéssemos a ser punidos por Adão, mas pelo contrário, viéssemos agora a ser libertos pela graça, viéssemos agora a ser justificados pela cruz, porque o sangue que verte na cruz é quem nos justifica. O apóstolo João ainda nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Portanto, querido, hoje que nós comemoramos o dia da Páscoa, é muito importante lembrar que o que lembra a Páscoa é o sangue de Jesus. O que lembra a Páscoa é o Cordeiro que foi imolado, que foi crucificado para que nós pudéssemos ter vida. Hoje você pode, glorifique ao Senhor por isso, exalte ao Senhor por isso, porque Ele já levou as nossas dores e as nossas transgressões e hoje podemos ser justificados. E você, prezado amigo, você, querido, que está nessa live, ou que vai assistir depois, mas que ainda não tomou essa decisão, saiba que o preço já foi pago por ti, que o sangue já foi aspergido por ti, que a humilhação Ele já tomou por ti, que a crucificação foi por ti, Ele já deixou tudo liberado, Ele já assinou um cheque em branco pela tua vida. Falta você tomar esta decisão de segui-lo. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus ressurgiu dentre os mortos, serás salvo. É tão simples, querido. O mais difícil, o impossível Ele fez. O mais fácil está conosco. Aceita, confessa, crê e receba a Jesus na tua vida. Querido, receba esta palavra em nome de Jesus. Amém.